parte, né? Ou muitas das vezes produzindo joias em casa e não tem, muitas das vezes, uma conexão porque está trancado, né? Porque está nesse momento que todos nós temos que nos cuidar. Então, trazer conteúdo para todos vocês, um conteúdo leve e que seja uma sexta-feira para finalizar o dia maravilhoso de vocês e ajudando pessoas. Qual é a intenção dessa live pro futuro, dessas lives, dessa sequência? Pensamos em crescer, mas não em número, gente. Crescer em levar conteúdo para as pessoas. E conteúdo cultural, um conteúdo técnico, e um conteúdo suave de joalheria. E a gente quer também ajudar pessoas com isso. Tem uma grande empreendedora que está nos meus stories, você aí que está vendo a live, corre lá no meu último story. Vou falar de café urbano, que é um café que eu estou cafezeiro agora, sou um coffee lover. Eu moo meu próprio café, etc. E tem a Sâmia. Sâmia é uma moradora do meu condomínio, em que ela prepara um café, ela tem um negócio chamado Café Urbano. E aí corre lá e faça o seu pedido. Eu quero também ajudar os empreendedores com isso, sem ganhar nada. A gente tem que ajudar o próximo. Tá bom, pessoal? Sejam muito bem-vindos. E agora eu vou convidar uma pessoa que vai entrar na live, é Engrácia. Ela vai se apresentar do jeito dela, mas eu vou apresentá-la do jeito que eu a vejo. Engrácia é uma grande inspiração para a minha carreira profissional. Você que está seguindo a live aí, eu tenho apenas 11 anos na profissão de joalheria, né? Eu sou formado em produção joalheira pelo Instituto Europeu de Design. Tive várias formações fora do país. Estudei em Leipzig, na Alemanha. Participei de um projeto chamado de World Skills. Vocês querem saber mais sobre o meu currículo, que não é a intenção dessa live, né? Acredito bastante que vocês que estão na live já me conhecem um pouco, é deixar a palavra com o meu colega que está vindo aí. Vamos trocar figurinhas. E a Engrácia é uma grande inspiração. Eu a conheci bem no começo da minha carreira. Engrácia é uma doutora com ênfase em joalheria, mas em produto em si, né? E a Engrácia é mestre em design de joias e bacharel também em design de joias. Então, vocês estão... Hoje é uma live lá no alto também, assim como foi a do Isaías. E o professor Isaías trouxe a bola. Falamos na primeira live sobre as pessoas que querem iniciar um negócio em joalheria. E hoje a gente vai falar mais pesado para as pessoas que querem estudar joalheria, onde recorrer, etc. Então vem aí ela, Engrácia. Vamos convidar ela aí. Tá todo mundo ouvindo? Tudo bem aí? Bom, sejam bem-vindos. Eu estou vendo o Mestre Abílio. Mestre Abílio, seja bem-vindo. Ah, agora Obrigada. sim, Engrácia. Eu não estou conseguindo te ouvir, Engrácia. Aumenta o... Agora sim? Está um pouquinho baixo, mas eu acredito que... Consegue me ouvir Vou agora? desligar. Eu te Consegue me ouço ouvir? muito baixinho. É? Muito baixo. Tá Veja se igual chegar um pouquinho o seu celular um pouquinho para perto. Estou tentando apoiar aqui para não cair o celular. Dá para me ouvir? Eu te Consegue ouço ouvir? bem baixinho, mas dá para ouvir. Laura está ouvindo. Tá bom. Tá do mesmo Bom, jeito que a gente Engrácia, começou. Diga. está um pouquinho baixo, calma aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar um fone de ouvido, vai ajudar. Pessoal, vocês estão... O som tá bom? Eu te escuto bem. Eu acho que agora você saiu o som. Eu não te escuto mais, Rodrigo. Agora eu não te escuto. Eu não estou te escutando. Não. Não. E agora? Agora sim. Agora voltou. Agora eu te ouço perfeito. Ah, era só para pôr o fone. Então tá. Bom,
Engrácia, seja muito bem-vinda. Ó, temos Muito 20 obrigada. pessoas na live, tá subindo aí, então a gente vai segurando um pouco. Engrácia, Bem-vindos seja todos, muito então. bem-vinda. Seja bem-vinda à nossa sala. É uma sala de café, aquele nosso café que a gente não toma já há um tempo. Seja bem-vinda. É uma live que é totalmente suave e que a gente vem a falar de um conteúdo que é muito rico. Tá todo mundo aí louco para ouvir. Seja muito bem-vinda. Por favor, diga a sua introdução, o que é que tu achou dessa questão de escolher uma live assim suave para falar um pouco de joias. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É uma oportunidade ótima para a gente conversar, né? É uma experiência nova também, porque eu nunca Tá? fiz, ainda a primeira vez que eu faço uma live. Eu queria saber se as pessoas estão ouvindo, porque eu vi que algumas pessoas Ah, colocaram não ali, mas não sei se já estão pessoal, ouvindo. estão ouvindo? Tá 100%? Ó, Café Urbano entrou na live. Sâmia. Ó, pessoal, comprem café da Sâmia. Um negócio, pequeno negócio, uma grande mulher empreendedora. Muito bem. Vamos ajudar. Pessoal, quem não estiver ouvindo ou tiver alguma dúvida, já vai pondo na live, tá? Eu e a Ingrácia vamos começar a introdução da live aí. Então, ótimo, obrigada. Já estão ouvindo. Obrigada, então. Legal, legal. Eu acho uma oportunidade ótima. Eu venho nessa área já há muitos anos, né? Conheço o Rodrigo também já há muitos anos. Quer dizer, eu estou na área, acho que tantos anos quanto o Rodrigo tem de idade, né? Porque o Rodrigo é jovem. Eu comecei na área de joalheria em 86, né? Que Caramba. foi quando eu cheguei em São Paulo e eu já era muito encantada com joalheria e eu no Rio não tinha encontrado um lugar para fazer curso na época, né? E quando eu vim para São Paulo, eu vi as escolas que tinham aqui. Hoje eu sei que no Rio tinha, eu que não encontrei na época, né? Mas, então, eu quando vim para cá, eu descobri a escola da Miriam Korokova, justamente, né? Que chamava justamente Escola Oficina. E eu, no primeiro mês que eu estava aqui em São Paulo, eu me matriculei na escola dela, né? E aí fiz um ano de joalheria, porque logo nasceu meu filho, né? Eu estudei um ano e pouquinho. E aí eu acabei parando o curso por conta de estar com ele, não consegui dar muita atenção. Eu trabalhava na época, eu era funcionária do BNH, né? Então não consegui conciliar tudo isso. Eu acabei parando, mas o meu professor na época era primo da Miriam, o Roberto. E o Ah, que Roberto que me legal. incentivou, o Roberto que me incentivou muito a trabalhar com desenho, porque a gente conversava muito e como eu vinha da área de desenho industrial, né, eu sou formada em design de produto, né, que é desenho Uhum. industrial. Desenho E industrial na época, né? na época, esses primeiros cursos eu fiz a ESD, que é a Escola Superior de Desenho Industrial, que é considerada a primeira escola de design no Brasil, né? Tem umas Nossa, questões legal. históricas em relação ao Instituto de Arte Contemporânea aqui de São Paulo. Mas, assim, oficialmente a ESD foi a primeira escola de design do Brasil, que não recebeu o nome de design porque era uma controvérsia também que havia em relação Na época. à época por conta de se adotar um nome em inglês, né? Então, o Ministério da Educação não aceitava. E aí houve muito estudo, enfim, e tem esses livros, até tem muita coisa publicada sobre como eles chegaram nesse nome de desenho industrial. E que depois esse curso, hoje você já tem cursos registrados como cursos de design mesmo, né? Porque agora já se aceita. E naquela época você saía formado em design com duas habilitações, que era design de produto e comunicação visual, que meio tem um pouco do design gráfico, né? É um prenúncio do design gráfico. A gente trabalhava, estudava muita coisa relacionada a isso, a embalagem, enfim. Eu, ao mesmo tempo, eu fiz faculdade de comunicação social, né? Fazia uma de manhã, uma de noite. Da noite, de comunicação, eu fazia publicidade e relações públicas. Porque eu Nossa, queria... Não, isso foi meio assim, a gente faz quando é garota, né? Porque eu entrei com, sei lá, 19 anos. Hoje eu não faria isso, que foi uma loucura o que eu fiz, né? Porque, eu na lembro que eu verdade, estudava joalheria até 10 da noite. Assim, é, sabe? Fundamentos e...
Vício. Então, É um vício. É um vício. então, é que a gente, assim, eu na época, a questão, isso aconteceu porque eu queria muito entrar em desenho industrial. E como a minha formação era escola normal, eu sou professora de ensino primário, né? Na época a gente fazia escola normal, que chamava, né? Era a escola de formação de professores. Depois é que mudou de nome. Quer dizer, mudou a formação, né? Mas na época você fazia escola normal, era um curso técnico, e você estava habilitado a dar aula no ensino fundamental, né? Então eu tinha saído da escola normal e queria fazer desenho industrial, só que a ESD era uma das escolas mais difíceis de você entrar na época. Eram 30 vagas, uma faculdade que era do Estado, né? E vestibular era muito difícil. Então a gente concorria assim, tipo, 500 pessoas cada edição de vestibular, né? E na primeira vez que eu fiz eu não passei, aí fiquei desesperada, falei, como assim? Então, e aí eu tinha estudado muito para fazer esse vestibular, né? E aí a minha tia falou assim, não, você queria tanto fazer jornalismo, vai fazer comunicação. Aí eu imediatamente fiz o vestibular para comunicação, passei, e aí fiquei fazendo comunicação. No final do ano, eu fiz um novo vestibular para a EJA, passei, aí não tive coragem de abandonar a comunicação, porque eu me encantei com o curso. E aí fiquei fazendo as duas ao mesmo tempo. Foi uma loucura, mas deu, enfim, saí. E aí depois eu logo fiz concurso para o BNH, né, que era um concurso público, então acabei me distanciando das duas áreas, né? Tô dando E só tchauzinho, Ingrata, de vez em quando. Está para o entrando na pessoal que está nossa entrando. live aí, muita gente legal. Pessoal, sejam Bacana. bem-vindos. Bem-vindos. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Muito E aí, obrigada. Ingrata, tu entrou na Então, e aí UFA? UFA. entrei, aí eu só vim de novo a trabalhar, quer dizer, no BNH eu trabalhava em área de projeto habitacional, né? Então, trabalhei naquele projeto da Maré, da Vila do João, né? A gente fez aquele projeto, foi uma experiência única. Minha chefe está aqui me ouvindo, Laura Viana, é ela que está aqui. Ô, Laura, muita Laura gente. foi Ana minha Passos, seja arquiteta, minha bem-vinda. chefe. Grande É, Ana Passos. Grande Laura doutora foi também. É verdade. Laura Sejam foi minha bem-vindos. chefe do BNH, arquiteta. Nossa, E, e esse projeto foi muito importante para nós, a Laura sabe disso. Foi uma mudança de vida completa, porque foi uma experiência única. Foram 3 anos, obrigada. Foram 3 anos de projeto para mim, né? Depois eles continuaram mais um tempo, eu vim para São Paulo. Aí, quando eu cheguei em São Paulo, é que eu fiz, então, a escola de joalheria e comecei a trabalhar com isso. Logo surgiu uma oportunidade, um concurso que era para a Avon, né? Foi um concurso que foi proposto pela Avon por conta de uma coleção para Luísa Brunet na época. E, na verdade, foi esse concurso que me aproximou da indústria aqui, né? Porque eu acabei ganhando esse concurso. E aí, para fazer a coleção, foram 5 empresas grandes trabalhando, né? Porque essas indústrias que trabalham com a Avon, elas são enormes, a gente não faz ideia, né? Da grandeza de uma indústria de bijuterias, né? Isso é uma coisa que, na verdade, pouca gente consegue conhecer também, né? Porque a gente não tem muito acesso, enfim. E naquela época foi o que me fez entrar em indústria. Eu conheci, na época, uma indústria de Atibaia que chamava de Cine, não sei se ela ainda existe, acho que sim, era uma das principais fornecedoras da Avon até. Eles faziam muito aquelas meia alianças como essa que eu estou usando aqui, a deles pessoal que está na live, quem puder pesquisar o nome da empresa, dá uma olhada aí e manda pra gente, se existe ainda a empresa, de Cine. De Cine, D-I-C-I-N-I. E a de Cine foi uma empresa que eu fiquei encantada. O dono era um senhor austríaco, não sei hoje como acontece isso, porque tem muitos anos, foi em 94, né? Eu fiquei encantada com essa empresa pela organização. Você entrava nessa indústria, ela tinha uma linha de produção tão bem montada, os funcionários todos tinham suas mesas organizadas, todo mundo com aqueles jalecos trabalhando. E aí eu comecei a entender esse processo da produção de bijuteria, né? Que é uma coisa completamente diferente da joalheria. Sim, sim. E totalmente é outro departamento, né? Uma coisa completamente diferente que você conhece bem.
Mas foi aonde eu mais aprendi, na verdade, né? Porque aí é que a gente descobre a distância que existe, né, entre o que eu crio e o que eu consigo produzir, né? Porque principalmente no tipo de bijuteria que a Avon trabalhava, né, trabalha ainda, bijuteria que tem que ter um preço bem baixo, né? Obrigado, Déia. Por conta do público, do custo, então. E na época foi divertido fazer isso, até porque como a Luísa Brunet tinha uma proposta de fazer joias que fossem para ela queria alcançar um público classe A, e aí na primeira reunião de produto, com a gerente de produto deles, eu falei assim, mas a gente vai fazer um encarte separado dentro do catálogo da Avon? Eu falei, não, vai sair junto. Eu falei assim, mas tem alguma coisa que não está batendo aqui, né? A gente falando de público classe A dentro do catálogo da Avon são duas coisas que não conversam. E, de fato, né, como é que a gente faz uma bijuteria que tinha que custar muito pouco? Então, eu tive que rever muito das peças que eu tinha feito para essa coleção, para adaptar o processo de produção também, né, a material e processo de produção. Então, foi onde eu mais aprendi, de fato, porque eu comecei a ver quais são os limites De mesmo. fato, quando você entrou nessa empresa, né, isso em 94, você trouxe toda a bagagem que você aprendeu em desenho industrial e aplicou como produto, de fato, bijuteria, e sentiu na pele, na época, a necessidade de uma adaptação de muita coisa para o processo produtivo de bijuteria. É isso? Exatamente, exatamente, porque o pensamento de produto, né, de design de produto, ele é diferente, né, porque o design de produto ele é todo linkado ao mercado. Você não faz uma coisa pelo teu bel prazer, né? Essa é uma coisa que é importante da gente ter muito claro para quem trabalha com criação. Quer dizer, o designer ele pode aceitar esses desafios. Então, um designer deveria, pelo menos, poder trabalhar desde a criação para a alta joalheria até a joalheria de preço mais baixo. Então, esse leque de produtos, né, viram desafios para um designer, porque o designer, na verdade, é esse profissional que sabe adaptar a criação dele a esse mercado. Então, entendendo processos, entendendo produção e os limites de tudo isso, né? Então, quando eu vou... Muitas pessoas ficavam zangadas comigo há um tempo atrás, que eu falava que desenhar para alta joalheria é muito mais fácil do que desenhar uma coleção para Avon. E, de fato, é. Né? De fato é. Muito, Mas muita, uma empresa, desculpa, Ingrácia. Uma empresa, muitas das vezes, eu vou falar como o Rodrigo. Eu tenho, sei lá, R$ 1.000 para gastar com peças em prata. Chego em Grácia. Você, como uma designer, ó, desenvolva produtos que pesem no máximo 3 gramas e se vira. E o tema aí é variado, porque. Sim, sim, mas concordo. é exatamente isso, né? A empresa. Por isso que a gente vem batendo, né, Rodrigo? A gente tem conversado muito sobre isso, na questão da criação. Quer dizer, uma coisa eu fazer uma criação livre. Estou em casa, resolvo fazer várias coisas que eu acho lindas. E aí desenho 1.000 pecinhas e boto isso num catálogo e levo para as empresas, né? Que eu não conheço, não sei quem Sim, são, não sei como produzem, não sei quais são os limites que ela tem. E vou sim. mostrar meus desenhos. Aí eu vendo meu desenho. Tá, É, empresário, mas também aí entra a questão que a gente pode falar, que assim, o empresário também não sabe disso, que ele deveria saber, que esse profissional que ele contrata um desenho deveria acompanhar esse projeto, então saber posicionar esse produto, né? Então sim. eu lá na minha empresa trabalho com folheado, eu quero contratar um profissional, eu primeiro vou ver se esses desenhos que ele está fazendo são viáveis dentro do que eu estou fazendo. Inicialmente, esse profissional deveria conhecer a empresa, saber o que ela faz, o que ela pode fazer. Tem coisas que você projeta que só dá para estamparia, não dá para, né, a fundição é outra coisa. Aí o cara diz, não, eu faço fundição de baixa fusão. Aí matou metade do que você faz na sua criação. Um exemplo vivo é, muitas das vezes, um cara, fazer uma analogia, desenvolveu, desenhou um carro Fiat e o cara trabalha na Volkswagen.
Poxa, não teve conexão, né, alguma. É que, assim, Mas, na verdade, o empresário, de um modo geral, acha que ele sabe mais e que ele vai adaptar aquele desenho que ele achou legal, entendeu? Esse é o grande problema. Quando, na verdade, a questão é anterior. Quer dizer, eu, empresário, vou contratar você, Rodrigo, esperando que você me desenvolva uma coleção que você sabe do que você está falando. Assim, você me orienta, por favor, Rodrigo. Eu não sei nada, empresário. Eu, empresário, eu não sei. Nem sei sim, direito qual é meu público, então eu preciso que você me ajude nisso. E esse sim, produto que você vai desenhar, provavelmente tem que estar contextualizado com essa história, né? Então foi o caso da Avon. Se eu estava criando uma coleção que era para o público da Avon, que no final tinha que ser isso, não o público que a Luísa estava querendo, né? Era outra coisa. Então eu tive que refazer essa coleção para cair na real para o público que ia comprar pelo catálogo da Avon, né? Então, isso em reuniões, a gente foi conversando. Claro que o sim. desenho tinha uma certa sofisticação, né, de linhas e tal, mas não tinha o preço que ela queria, talvez. Eu costumo dizer, Ingrácia, que é assim, ó. Eu posso fazer um desenho maravilhoso. Muitas das vezes, com os competidores que vão para fora do país comigo, ele fez uma peça maravilhosa, Ingrácia, fora da medida. Eu disse para É, ele, ó, já era, acabou. Você fez uma peça linda, mas fora de conexão, não tem contexto, tá fora, tá um erro fatal. é. Graça, para fazer um amarrado dessa tua fala, né, para os colegas que estão entrando agora e não pegaram bem o iniciozinho, você contou o contexto de que você entrou numa empresa que está aí nos nossos textos, vocês sobem aí, né, que é a Dicine, e nessa empresa você se deparou com produção para a Avon de bijuterias, em que você trouxe bagagem de desenho industrial, aplicou lá, e deu super certo, mas teve que aprender com os acertos e erros bastante que você encontrou no mercado na época. Né? Bom, e nesse teu decorrer da tua carreira em Grácia, você foi criando um grande know-how, claro, que é muito admirável aí a todo o setor, e me conta mais aí, e projetos, assim, tudo bem, e projetos que você enviava para as empresas, que eu sei nos nossos cafés aí, isso foi evoluindo, você tinha que enviar desenhos e fóruns que você participou internacional. Conta um pouco mais sobre isso. Assim, na época, depois dessa experiência com a Avon, eu comecei a trabalhar com algumas empresas, né? Então, empresas grandes, pequenas, né? E que foi me dando um pouco mais de bagagem mesmo, né? Talvez até por conta de ter começado com essas indústrias que eram de bijuteria, eu me aproximei muito dessas empresas que produziam tanto bijuteria como folheados. É, trabalhei com alguma coisa em ouro, né? Não, a Uhum. alta joalheria foi uma coisa que caminhou muito em cima do desenho, porque eu acabei entrando para uma associação italiana de designers de joias, e esses desenhos de alta joalheria mais iam para as exposições lá, né? Porque tinha mais a ver Uhum. com isso, a questão do Uhum. contexto, né? Era Sim. outro universo. Então, tanto que tem muito desenho meu que está publicado naquela revista de Zotokarate, né? Por conta da associação. Então, tem alguns desenhos publicados lá, que é até Ó, isso no engraçado. final da live, pessoal. Tudo isso a gente vai colocar aqui. Essas informações da Ingrácia eu vou deixar no final da live. Tá bom? Desculpa, Ingrácia, pode continuar. Imagina, essa associação chama ADOR, né? Quem quiser Uhum. conhecer. Ela hoje está um pouco menos atuante, assim, mas ela lá, nessa época, eu descobri a associação, eu meio que tropecei num catálogo deles no aeroporto de Congonhas. Estava esperando meu marido que ia viajar, e a gente estava vendo revistas e eu falei assim, nossa, um catálogo de desenho de joias. Aqui no Brasil eu não tinha a menor noção disso. E aí eu comecei a ver os desenhos que eram de vários profissionais de vários lugares. E na época eu mandei um fax para eles, né? Era fax. Então, Aham. perguntando se eles aceitavam pessoas de fora, da Itália, da Europa. E aí eles me responderam que sim, mas que teria que mandar 8 desenhos para lá. Tinha uma banca que olhava esses desenhos e aceitava ou não o profissional para participar da associação.
Aí mandei Nossa. os desenhos. Não era assim, não. Não era, É. não era. Não era um Aí, Instagram, não era um Facebook, né? não, então, isso foi bacana até, né? Passou um mês, Uhum. eu mandei os desenhos, aí um mês depois eles me responderam dizendo que eu tinha sido aceita e tal. Aí eu comecei a participar com eles, tanto dos catálogos, dessas publicações, porque eles tinham várias parcerias com catálogos e revistas, né? Então, alguns desenhos meus saíram, como saíram dos outros associados também, e aí eles também faziam muitas exposições, tanto que a lista de exposições que a gente participou na Itália, na Europa, é bem grande até, né? Mas junto com a associação. Sempre coletivas, assim, né? Legal. E aí, depois disso, eu continuei fazendo esse trabalho. Depois a gente abriu loja, né? Eu e o Luiz, meu marido, nós abrimos 2 lojas. Isso foi em 89, a gente abriu a primeira em Alphaville. Era uma loja super bonita naquele centro comercial, porque tinha as casinhas que estavam começando ali. Agora ela está meio amontoada, mas na época era bonito. Agora tá. Na Tá. época era bonito, tudo gramado. E então nós tivemos essa Uma loja lá. pergunta, Ingrácia. Tem uma pergunta na live. Eram pintados os desenhos que você enviava para. Eram Eram ilustrados? desenhos, eram desenhos artísticos, não era desenho Artistas. técnico, não, era só desenho artístico. E se você assim fosse mandar, não, na época não se, né, as exposições eram feitas sempre com desenho artístico, né? Porque a gente chama de Uhum. ilustração. Que era o que se propunha, né? Era, tanto para revista também, até no meu Instagram tem alguns desenhos que saíram na revista mesmo. Ó, pessoal da live, sigam a Ingrácia. Pelo amor de Deus, hein? Vamos Pra lá. ver tudo. Então, e aí, depois, aí a gente teve essa loja de Alphaville, abrimos uma loja no Guarujá também, que era tudo de acessórios mesmo, né? Mas eu não trabalhava só com as nossas peças, porque o Luiz também fazia. Nós tínhamos a linha de prata, que foi a linha que nós fizemos, né? A gente trabalhava sempre prata com pedras preciosas, sempre com gemas preciosas mesmo, com diamante. Então a gente tentava colocar a prata com uma coisa que ela meio limite ali com essa joia mais clássica, né? Aham. E até tem uma peça aqui, se quiser, posso tentar mostrar, Ó, se quer. por favor, hein? E te dá para ver. Essa foi uma das joias que nós fizemos, olha, Você tem uma foto dela, Ingrácia? essa daqui eu acho que eu não coloquei, não. Eu não tenho. Eu acho que eu não coloquei a foto dela, porque a gente não quis colocá-la muito no. Ó, dá para ver? É bonito. Dá uma chegadinha para trás. Mais para trás. Aí. Tá vendo? Ele tinha Muito legal. esse Muito pavê legal. que era Muito com lindo. diamante mesmo e ametista, né? E Ah, aí a isso é gente uma cravação o trabalhou. quê, Ingrácia? Não, é uma cravação tipo pavê mesmo, com garrinhas, né? Olha lá. Tá. Na maior? A maior é uma inglesa, é uma cravação Ah, tá. inglesa, tá? Eu sou Que muito lindo. fã de Tira cravação uma inglesa. foto e coloca no seu Instagram para a gente ver. Eu vou pôr. Tá. Eu adoro cravação inglesa. Eu acho ela muito elegante, assim, né? E É. ela, embora ela meio que esconda um pouco a pedra, mas ela, para determinadas peças, ela dá um charme diferente. Eu amo, eu amo. Sempre trabalhei muito com inglesa. Enfim, Sim. aí depois ficamos 8 anos e pouco com essa loja no Guarujá. E aí nós fechamos lá, porque o Guarujá mudou muito o público, né? E aí eu vim para São Paulo, quer dizer, já morava em São Paulo, mas não tinha essa loja lá. Mas aí abri o escritório, fiquei com o escritório mais uns outros 8 anos, onde eu dava aula, né? Era meio Olha quem entrou na escola. live, Graça. Desculpa, ó, Fernando Telli. Fernando, olá. Muito bem-vindo. Então, tá. Bem-vindo, pessoal. Só uma pausazinha, ó, Ingrácia. Pessoal, vocês que estão entrando agora, essa live é Ingrácia Costa, está conosco. Você, por favor, vê lá no meu stories aí, ó, meu último stories, tem café urbano. Vamos ajudar o pequeno empreendedor. Nós estamos com a Sam, é uma grande mulher, está com um grande negócio e nesse momento de pandemia, vamos ajudar o próximo. Vamos comprar um café gourmet top. É café urbano.
tá bom? Muito Diga bom. aí, Graça. Então, e aí depois eu fiquei com esse escritório, e aí com o escritório eu trabalhei muito com empresas, né? Continuei desenhando para empresas e fiz uma coleção fiz a coleção toda de lançamento da coleção de prata da Goldbacher, que se chamou Silverbacher na época, né? Então a gente fez todo Olha que legal. na época eu fiz tudo da empresa. Eu fiz desde o lançamento, desde o do logotipo, a marca, né, Uau. embalagens, eu fiz Isso tudo que é o que processo de ano, design, Graça? né? 90? Isso Anos foi, 90? não, isso foi 2005, Ah, talvez, mais para cá. nossa. É. E aí já foram 3 anos Eu trabalhando vejo com uma eles. grande identidade assim, neles agora. Eles vêm com uma grande identidade. Conseguem reconhecer assim facilmente as peças deles. Na época eles trabalhavam mais com as malhas, né, de fio de ouro, e aí começaram a fazer o fio de prata. E essas Eles malhas eram. voltaram muito. Eu acho que eles não deviam ter nem saído, porque era total Uhum. identidade da empresa, né? Não é exatamente uma malha, mas seguem aí vocês, Goldbacher. Eles fazem agora eles têm um aramado, não sei como poderia chamar da técnica, mas é uma técnica bem legal. Eu estou gostando É, das peças deles. exato. E as Fica peças eram legal. muito, assim, esse tipo de tecnologia, né, para desenvolver essas peças, eles tinham isso aqui na época. Então, a coleção de prata foi feita toda para acompanhar a coleção de ouro, porque, na verdade, ela ia entrar no mesmo stand, na Fininger. Então, eu não podia fazer uma coisa muito díspara em prata, né? Não podia distanciar do que eles já tinham no ouro. Então, a proposta era de criar peças que tivessem mais essa cara jóia, né, e tal. É, e aí trabalhei com outras empresas, continuo trabalhando, né, com algumas, assim, tem uma coleção que está aí rodando, e, mas assim, e tem as nossas peças, que na época da loja a gente fazia e que a gente continua fazendo, né? Ah, que Mas legal. aí nesse meio tempo eu fui fazer mestrado, doutorado, virei professora de faculdade, fui dar aula na arquitetura, no design de interiores. Eu também sou formada em design de interiores também. Essa E mulher, então, essa mulher tem toda a formação aí. não, só tudo meio interligado, tudo ligado ao design, né? Então, tudo meio... Em Grácia, eu vou aproveitar o momento, já vou entrando para as polêmicas logo. Né? Os nossos cafés são também polêmicos, então vou logo entrando para a polêmica. Aí sobe a live vai dar mais pessoas. Em Grácia, é o seguinte, a minha vizinha aqui é designer de sobrancelhas. Ah, E eu queria que você explicasse um pouco para a gente o seguinte, essa questão, eu, como educador também, como profissional do setor joalheria, mais focado para produção joalheira, né, tenho bastante. Eu discuto em fóruns internacionais, né? Eu faço parte de um fórum chamado de World Skills, onde eu faço parte desse fórum, onde são 19 países falando sobre design e falando sobre produção joalheira. Lá não tem ainda 100% uma norma trazida de algum país. Então, quer dizer que é um pouco solta essa questão do desenho técnico. Isso já é os nossos cafés, a gente já discutiu bastante sobre isso. E aqui no Brasil, agora, tudo é designer. O que que tu vê sobre isso? Antes de mais nada, né? O designer de bolo, os designers aí. O que que você traz aí pra gente aí? Pessoal, tá todo mundo conseguindo ver? Engrácia caiu, voltou. Engrácia, o teu tá com algum probleminha. Pessoal, tá vendo a Engrácia, vocês? Eu não tô conseguindo ver. Pessoal, a gente teve um probleminha técnico. Eu vou chamar a Engrácia novamente, tá? Mas continua. Eu quero aproveitar o momento, né? Quem está entrando agora, estamos com a Engrácia Costa. Engrácia, grande mestre do setor joalheiro.
Tô voltando com a Engrácia e convidei de novo. Aproveitem, corra lá no meu story e sigam Café Urbano. Bom, Engrácia, o que a gente estava falando, retomando, desculpa, caiu. Então, hoje, eu acredito numa. Eu não quero usar uma palavra vulgar para isso, né? Por mais que estejamos num café. Mas hoje tem uma grande leva de designers sendo soltos, aí eu vou usar esse termo, soltos no mercado. E você, como doutora, mestre, estuda pra caramba, eu vejo, e tem muito para estudar também. Eu estudo isso pra caramba, discuto com pessoas de fora do país. Como você vê aí essa questão do design e na joalheria, então? E aí? Rodrigo, outro dia a gente numa reunião, não sei se você lembra, numa dessas últimas que nós tivemos de desenho, eu falei uma coisa meio espontaneamente, na hora de uma forma meio intuitiva, mas eu fiquei pensando a respeito, é isso mesmo. A palavra design, ela tem muitas definições, na verdade. Ela cabe em muitos contextos diferentes, assim. E mesmo o estudo do design, ele veio sofrendo muitas diversificações ao longo dos anos, mesmo através das políticas de ensino do desenho, né? A minha orientadora foi a professora Ana May Barbosa, que é uma especialista na área de arte e educação, e o livro da Ana May mesmo, ele traz muita questão histórica do ensino do desenho e dessa diferenciação do desenho entre a arte e o design, tá? É um livro? Que livro, Dácia? Chama Redesenhando o Desenho, da Ana May Barbosa. Redesenhando Pessoal, o desenho. Até eu coloquei naquele nosso grupo lá do Facebook outro dia. Mas esse livro, ele conta muito, essa Ana May trabalhou muito em cima, ela é uma especialista em arte e educação, né? Uma autoridade mundial, assim, ela é convidada internacionalmente em relação a isso. E a Ana traz muito essa questão do ensino do desenho entre a arte e o design. Essa é uma questão, tá? Onde a gente separa, isso ela está falando lá desde 1920 do ensino do desenho no Brasil, e depois, mais para frente, ela vai citar Rui Barbosa, que foi um dos maiores incentivadores do ensino do desenho no Brasil. Ele tem um livro ótimo sobre isso também. Mas a questão do design em si, essa palavra, ela é uma palavra que permite muitas coisas, né? Então, eu brinquei na reunião que eu olho para design e lembro da palavra manga, porque é verdade. Se eu falo manga aqui agora para você, você fica me olhando e talvez tenha na sua cabeça várias coisas, né, ao mesmo tempo. Tem a manga da sua camisa, a fruta, a manga do lampião, né, que é aquele vidro do lampião. E design, na verdade, traz isso com ele, porque ele cabe em muitas coisas diferentes, tá? De um modo geral, as pessoas falam do design atribuindo sempre a questão do desenho. Por isso, o design de sobrancelha é isso. Na verdade, elas estão falando do desenho da sobrancelha, né? Eu já falei isso para vocês em outras vezes, que eu brinquei numa loja que a moça que disse, eu posso fazer o design da sua sobrancelha? Eu falei assim, design eu acho que vai demorar muito, mas se você quiser fazer o desenho, eu aceito. Porque, na verdade... Imagina, não, Ingrata, desculpa, mas eu imagino a pessoa elaborando o design de uma sobrancelha. De uma sobrancelha. Nossa, aí tu vai ver como vai ter na produção dessa sobrancelha, né? Como que se vai... Eu outro dia até pensei assim, não, pera, tem uma possibilidade de fazer o design da sobrancelha, porque agora você compra uns gabaritos, né, que vem com o desenho da sobrancelha e você bota em cima e pinta. Pode ser isso, aí já pode ser o design. Então tem uma possibilidade. Mas assim, de um modo geral, a grande questão é entre o desenho, né, e a questão do projeto. Essa diferença para nós ela é fundamental, que é o que a gente está tentando trazer como luz aqui para dentro do que a gente tem feito na joalheria, né? A joalheria, na verdade, ela não tinha essa cultura, porque quando a gente fazia design de joias lá atrás, né, no começo do século passado, era mesmo desenho, a gente pensava né, as grandes joalherias faziam esse desenho, você tinha grandes profissionais que já trabalhavam com isso e faziam desenhos para algumas
para algumas oficinas, né? Porque a linha de produção era diferente também, né? Quando a gente começa a mudar isso e passar para o processo de escala seriada e tal, é que isso muda. Então, eu tenho que ter, de repente, um outro olhar para isso, né? Se isso vinha de uma forma intuitiva para aquele profissional lá atrás, né, quando ele trabalhava fazendo peças, porque a maioria das peças antes eram peças únicas, né? Dificilmente você repetia nunca saía igual, porque né, era sempre feito manualmente. A partir do momento que entram as máquinas, né, para a produção, você tem um olhar diferente para isso. Você precisa entender essa joia como um produto mesmo, porque ela vira outra coisa, né? Então, todas essas discussões que a gente tem até hoje, em relação ao que é a joia, né, que eu vejo muita coisa, até alguns artigos escritos sobre isso, a gente, na verdade, a questão do que é a joia é uma coisa que a gente não vai ficar. Não é uma área que eu queira discutir mais. Eu acho que a gente não tem necessidade disso. Assim, a gente tem a questão do adorno, né? A gente, no senso comum maior, a joia é aquilo que tem alguma preciosidade. Todas as outras discussões que vieram em cima disso dizem respeito muito mais à questão do processo criativo. Então, por exemplo, a joalheria contemporânea vai falar do processo criativo, atribuindo valor ao processo criativo e não ao material que você está fazendo essa joia. E aí foi aí que começam as discussões, porque vira uma coisa, é um outro tipo de discussão, né? Para nós que trabalhamos com o produto, né, efetivamente, ligado ao mercado, ligado ao público, a gente tem que ter uma clareza grande em relação a isso, né? Porque, por exemplo, eu não vou poder, para um grande mercado, fazer determinadas atribuições de valor a alguns tipos de materiais que, teoricamente, não iam ter esse valor como joia, né? Então, as pessoas vão te olhar e dizer, uai, que loucura, do que você está falando, né? São contextos, é aquilo que a gente sempre fala, está tudo sempre relacionado a contexto. Mas a questão do design, ele precisa ser entendido, e mesmo para nós que trabalhamos agora com empresas, a gente precisa ter mais clareza em relação a isso, do que a gente está falando quando a gente fala em design, né? Se eu estou me propondo a fazer um design criativo, que é uma coisa, ou se eu estou, de fato, me propondo a desenvolver um projeto de design, que é outra coisa, que é isso que a gente está falando em relação às empresas. A gente tem bastante fixo, né, na cabeça que um criativo, uma pessoa que é muito criativa, né, uma pessoa que desenha muito bem, uma pessoa que pensa em toda a cadeia produtiva, né, e até o dono de uma empresa, que ele não, muitas das vezes, ele não é um designer, muitas das vezes, e acha, muitas das vezes, que é, né, por desenhar bem, em questões. Exatamente. Mas acho que é uma coisa muito nova, sabe? Então, não é que a gente tenha que ficar nem brigando, mas é uma questão da gente ir informando, sabe? Na verdade, é uma questão mais de informação até do que de discutir. Eu não tenho mais essa proposta de estar discutindo essas coisas. Eu trago isso como informação para nós, assim. Então, sim. eu dentro da Associação de Joalheiros, né, estou como diretora de design, eu estou tentando trazer isso de uma maneira mais clara, mais lúcida, para falar para o empresário, para o profissional. E muita gente diz assim, Ingrácia, mas você, tem muita diferença entre a teoria e a prática. Na verdade, eu só estou falando de prática, né? Toda teoria que eu trago, se eu trago alguma teoria, ela é totalmente atrelada à prática, não tem nada distante disso. Eu não estou falando, não estou teorizando a respeito de nada. Eu estou dizendo, sim, a prática é feita dessa maneira. Se não está sendo feita dessa maneira, é porque está tendo um desentendimento em relação a isso. Aí diz assim, mas o empresário não compra o desenho, não quer saber de uma coleção inteira, mas é porque o empresário também ainda não sabe. Né? Então, a gente está tentando contar para o empresário também como trabalhar com o design de produto. Né? Essa é a ideia. Sim. Você deu para ficar mesmo. Foi um grande... Bom,
Ingrácia, aproveitando essa questão de que falamos sobre o design, muitas das pessoas são muito criativas, desenham muito bem. Só que isso, muitas das vezes, pegando o gancho lá do começo do que você disse, para o mercado, né, desenhar muito bem não é, por si só, fundamental. Por quê? Eu cito até como exemplo, né, o meu processo criativo, muitas das vezes, parte de executar uma joia primeiro, confeccionar uma joia, escanear a joia 3D, por um scanner 3D, levo para o rinoceros, vou estudar a joia. Um exemplo vivo no meu Instagram, vocês vão ver lá uma medalha que eu fiz para um evento internacional da World Skills. Os primeiros eventos, eles pediram uma réplica idêntica a de 1972, se não me engano. 72, 64, está no meu Instagram aqui. Onde eu só tinha uma foto. E eu tinha que ir por essa foto. Então foi todo um trabalho e parecia que foi feito à mão. E não foi. Foi no 3D. Só que depois eu fui para a bancada Então é isso. Muitas das vezes eu não desenhei essa medalha. Eu tive que inverter o processo. Então, não necessariamente o designer tem que ser um mega desenhista. Então, são coisas que eu acho que ainda não estão claras na cabeça de muita gente. E isso é bem esclarecido. O design, na verdade, o desenho, ele é uma das ferramentas do design. Ele não é o design. E esse desenho, ele tanto pode ser manual como digital, né? Que é o que a gente tem chamado de 3D. Alguns professores preferem que a gente mude essa nomenclatura, porque 3D dá a impressão de uma coisa realmente 3D. Eu concordo. E, na verdade, o desenho, mesmo digital, ele ainda é 2D, né? Ele te dá a impressão de que tenha volume, né? Uma tridimensionalidade, mas ela é uma impressão, né? Porque, na verdade, o desenho está sobre uma tela, ele é bidimensional de qualquer maneira. Então, o processo criativo não... Assim, se você tem o desenho como ferramenta, ele te ajuda muito, porque ele te faz queimar etapas que, por exemplo, na joalheria, se eu sentar na bancada para fazer uma peça sem ter ideia do que eu quero fazer, do que vai sair, eu vou quebrar muito a cabeça para cortar metal, erro e acerto, né? Para quem tem prática como você, ok, né? Porque você já vem da prática, é diferente isso. Mas para quem está começando, se eu sentar na bancada para fazer uma peça, é melhor que eu tenha esse esquema pronto antes. Que eu vou resolver as medidas antes, eu vou saber o que encaixa no quê. E essa talvez seja uma questão importante do desenho da joia, né? É eu saber o que encaixa com o quê, porque assim, eu preciso conhecer um pouco de joalheria para saber o que eu estou fazendo, né? Espessura de chapa, cravações, não é isso? Eu vi desenhos lindos. Mas Ingrácia, eu quero só desenhar joia. Só desenhar joia. Ok, tá, mas é aquela questão. Aí eu sou um criativo, eu vou fazer esse desenho, que eu achei lindo desenhar isso, vou dar para o Rodrigo se vira para fazer isso, entendeu? Isso não é design. Isso não é design. Porque o designer, ele tem a obrigação de projetar alguma coisa viável de ser feita. Eu posso até sentar do lado do joalheiro e negociar com ele como é que eu vou fazer aquela peça. Tipo, olha, eu pensei em fazer aqui, vou desenhar desse jeito. Ele vai te dizer, mas Ingrácia, isso aqui não vai ficar legal. Ou essa pedra não está legal, porque ontem mesmo ele me chamou a atenção. Vai machucar, Ingrácia, a orelha. Isso até o designer devia saber antes, né? Porque ele tem que saber antes. Né? Então, esse brinco, por exemplo, ele tem... Eu até não tenho usado ele muito, porque o moço que fez para a gente, vou mostrar até como um exemplo. Ele fez com um defeito, porque a gente desenhou ele com uma barra atrás, dá para ver? Com uma barra aqui atrás, para botar o pino. E ele resolveu botar o pino aqui. É mais fácil. Coloca o pino. Mais fácil.
E o que aí Gasta menos material. menos material, o argumento dele foi que ia tirar o brilho da pedra. Eu falei, tá, mas só que esse brinco cai. Então ele é pesado, ele fica assim na sua orelha, né? Sim. Então, isso é uma coisa que o designer tem que saber resolver antes de mandar para o Bom, joalheiro e brigar com o joalheiro, para ele não fazer isso aqui. muito bom. Muita Ó, coisa, muito bom. O não é? colega aqui, ó, Mi Fest, colocou aí, ó, É ergonomia, né? Faz parte. ergonomia, exatamente. Perfeito. A Miriam fará a nossa. A Mi... É, Miriam, oi, fará. Miriam. Seja É bem-vindo. assim, é isso, Miriam, realmente é isso, né? É a questão da ergonometria, que é a questão da adaptação ao corpo, né? Do uso dessa coisa e da maneira mais confortável possível, né? É a questão, isso a gente trazendo para a joalheria, né? Porque a ergonomia veio de outro departamento, mas a gente adapta para as nossas questões. Mas o designer, teoricamente, ele leva para a produção uma coisa que ele já resolveu, porque ele sabe como aquilo tem que ser feito. Né? Então, por exemplo, vou pegar outro exemplo. Se eu pegar um mouse, por exemplo, né? Esse mouse ele foi todo pensado para uma questão de uso. Então, ele tem Perfeito. um lugar perfeito para eu colocar a mão, né? Ele é totalmente Um adaptado, encaixe. o encaixe. Provavelmente alguém segurou uma massa de modelar ou algo do tipo para. Provavelmente, entendeu? Olha, tudo cabe, na minha mão é pequena, mas ele cabe perfeitamente, né? E Sim, para o dedo alcançar isso aqui. Quando eu levo isso para a produção, eu já resolvi essas questões, né? Eu sim. resolvo antes. O carro, por exemplo, quem faz design de automóvel, eles fazem no clay, que é um tipo de argila, né? Sim. Uma maquete numa escala reduzida, mas que também não é pequena, deve ser 1,5 m, sei lá, Sim. do carro que ele projetou no computador, porque agora eles trabalham muito com computador, fazem o desenho com todas as questões aerodinâmicas e tal, estéticas, e resolvendo todos os problemas ali, mas ele vai para o Clay, e no Clay ele resolve outras questões. Então, é o que a gente também precisa fazer, e aí depois disso é que ele volta, eles escaneiam essa massa, esse Clay, né, esse modelo, Uhum. e aí devolvem para o computador para refazer nos vetores o desenho. O designer tem a obrigação de saber fazer isso, sabe? Essa coisa de eu dizer, de eu passar a minha atribuição para uma outra pessoa, a esperar que uma equipe de produção vá resolver um problema, não é o trabalho do designer, é o trabalho de um criativo. É De um como se eu, criativo. exatamente, você Perfeito. passa a Posso, imagem do posso, cara posso dar. e joga para O dono frente. de uma empresa, eu posso usar como exemplo, Ingrácia. O dono de uma empresa é muito criativo. Pode Exato. ser, pode ser. Pode Ele ser. dormiu, teve um insight, dormindo, acordou. Mulher, eu tenho que correr para a empresa que eu tive uma ideia. Beleza, o cara é muito criativo. Parabéns. Levou para o departamento que vai lapidar esse diamante para que, de fato, às vezes não é nem um diamante, às vezes era É. um Não, cascalho. assim, eu tenho que reconhecer, verdade. Eu tenho que reconhecer, muitos empresários têm conhecimento de produção, claro que é a vida deles. Então, eles estão A dentro vida de dele. fábrica, né? Mas, e aí tem o problema, porque por conta dessa cultura que não está implantada ainda, ele olha para o designer e acha que a gente é aquela artista doida que resolveu fazer alguma coisa que não dá para fazer. Você entendeu? Não. E aí Ingrácia, ele não quer nem só um saber se minuto. você sabe. Nós vamos cair, pessoal, porque o Instagram só permite. Ele Não. caiu. Então, é o Tá. seguinte, Ingrácia, a gente amarrou, né, essa questão. Ingrácia, a gente está chegando para perto perto do fim da nossa live, porque a nossa live tem intenção de não ser pesada também para quem está ouvindo. Eu digo assim, pedem para ir mais, mas eu acho também uma sexta-feira, já é à noite, a gente tem também nossos afazeres, tem a família para dar aqueles beijos. Seguinte, Ingrácia, para amarrar esse perto do fim nosso, está muito legal, eu ficaria aqui direto. Vou tomar um cafezinho e ficar de boa. Ingrácia, para amarrar esse perto do fim nosso, é o seguinte. O que você vê, aproveitando infelizmente, essa pandemia,
onde eu tenho até colegas que... A minha esposa é enfermeira responsável técnica, e ela, assim, agora ela está de licença porque nasceu nossa bebezinha, daqui a pouco eu vou tomar um banho e beijá-las. O que você vê aí para o futuro aí, nós como designers, nós como os produtores joalheiros, nós como profissionais do setor, o que você vê aí? Como você encara o futuro aí? Porque eu acredito muito que essa pandemia veio também para ensinar, né? Eu acredito que nós estávamos muito, nós como seres humanos, né? Assim, somos vacilões, sabe? E essa pandemia veio para ensinar bastante como é que será as coisas aí. O que tu vê, Graça? Olha, a gente está num momento que está sendo difícil a gente fazer previsões, né? Eu tenho lido alguma coisa em relação a tendências e assim, eu acho que o designer, acima de tudo, ele é um grande observador, né? Então, esse é o nosso momento de observação. Uhum. Mas, provavelmente, a gente vai ter uma mudança em relação ao consumo, né? Porque você pode ver isso por nós mesmos, né? Nós vamos ficar mais seletivos, eu acho. Se antes a Uhum. gente saía comprando qualquer coisa, hoje a gente vai pensar um pouco mais em relação... Até porque, eu não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa, mas acontece uma coisa engraçada no fato de você estar muito em casa, né, com as tuas coisas, você começa a achar que tem coisa demais mesmo. Então você começa a querer, por que eu tenho Eu, tanta eu, coisa? eu que o Então, diga, tá? então, provavelmente a gente vai realmente passar por um processo de mudança em relação ao consumo, e aí também eu acho que nós vamos nos tornar um pouco mais exigentes em relação à qualidade que a gente está comprando também, né? Então, é uma oportunidade enorme para as nossas empresas, eu acho. Mas as empresas vão ter que saber lidar com o design, porque eu acho que a partir daqui o design assume um papel muito importante se as pessoas souberem o que é, Uhum. na medida em que a gente vai precisar saber muito claramente como posicionar produto. Para saber posicionar produto, ou você vem de uma vivência grande de mercado, que muita gente tem. Uhum. Eu sou muito a favor da gente, sabe, eu sempre estudei muito, você viu, mas assim, eu acho que falta muito embasamento, muito repertório cultural. A gente precisa trabalhar em cima de desenvolvimento de repertório, enriquecimento mesmo do repertório cultural nosso, porque mesmo que eu queira amanhã falar de design brasileiro, eu preciso saber do que eu estou falando, né? Porque a leitura rasa disso é eu ficar achando que design brasileiro é eu estar trabalhando com pena, com palha, com madeira e Coquinho. coquinho. Não é isso. Isso é a leitura mais superficial. Assim, o que seria esse design brasileiro? A gente é um povo feito de muitas culturas, assim, né? Na verdade, a gente é mais próximo aqui em São Paulo, né? Principalmente. São Paulo, Minas, Rio, nós estamos mais próximos da Europa do que nós estamos dos índios, né, no Amazonas. Então, a nossa cultura, não é verdade? Assim, para a gente ser sincero, é verdade isso. Então, o que é exatamente um design brasileiro? Isso é para a gente pensar, né? Eu estou aqui jogando isso para a gente pensar, porque é o que eu acho que a gente vai ter que fazer daqui para frente. Como é que eu, se estivesse lá fora, ia identificar uma peça? Nossa, essa peça tem a cara do Brasil. O que é a Sim. cara do Brasil? A gente vem falando isso há muito tempo, não é novidade. Na verdade, quando eu me aproximei da Associação de Joalheiros, nos anos 90, foi por isso. Eu entrei na Associação de Joalheiros participando como convidada de um júri de um dos prêmios da FENINJA, né? E isso já naquela época começou a me incomodar muito. Raiz, o que é o design brasileiro? Não é desenhar a bandeira do Brasil, não é desenhar arara, entendeu? Não Que a é? gente muito, Zé o sabe? índio. Não, assim, o que é isso? Do que a gente está falando? E a gente vê isso
em outras áreas do design. Se você olhar design de mobiliário, né, o design de interiores mesmo está brigando muito por conta disso. O que é o design brasileiro? Então, é uma coisa para nós pensarmos, porque isso vai ser importante daqui para frente. Ou a gente cria diferencial no que a gente faz, ou a gente cai nessa mesmice que está aí sempre, né? E a gente já fala disso e briga com todo mundo por causa disso, não é muito ouvido, mas tudo bem, né? Um dia alguém ouve. Mas assim, Eu porque tem costumo, nos cafés, Ingrácia, desculpa, nos cafés eu costumo até dizer, nos nossos cafés, que é, eu vou dar um exemplo dos meus erros, eu vou falar dos meus erros, né? Que procuro melhorar com o dia a dia. A gente costuma se inspirar mais ainda quando a gente erra, mas vê pelo retrovisor ou do lado nossas inspirações acertando. Muitas das vezes, um empresário, vou citar mais como um empresário, ao olhar um outro concorrente ou um outro empresário acertando por investir em design, ele vai falar assim, poxa, o público está mudando e esse cara percebeu antes de mim e eu preciso urgentemente estudar, eu preciso rever conceito, eu preciso, porque o público está lendo mais, o público está lendo mais, o público está indo atrás de conhecimento, de saber de onde veio, quem fez. é, E isso não é só nas vestes, não. Como a gente vê a Nike preocupada em publicar rapidamente o Adidas, um tênis que foi feito com plástico que foi colhido do mar. Eu não sei quem fez o tênis, ainda são dúvidas que eu tenho. é, Tudo bem que foi o plástico do mar, parabéns, Adidas e tal, mas quem fez? é. São outras questões ainda, mas, né? A Eu acho, joalheria. eu acho que a gente eu vejo muito isso, assim, nós estamos num momento de necessidade urgente de criar diferencial, né? Então, assim, esse é o papel do design agora, mas tem que ser um design mais embasado, não vai poder ser qualquer coisa, e a gente vai ter que saber trabalhar muito bem com processos, com materiais, com custos. E aí entra mesmo em projeto, né? Então, assim, tem gente que reclama comigo e diz, mas você sempre fala disso, você fica achando que as pessoas têm que ter formação, né? A maior briga, a bronca comigo é por conta da formação. Eu sou totalmente a favor de que as pessoas estudem, eu adoro estudar, então, assim, quanto mais você lê, quanto mais você procura, melhor fica teu trabalho, sabe? Não tem preguiça, a gente pesquisa o tempo todo, sabe? Tá o tempo inteiro ligado. Se o fato, infelizmente, a gente Graça, não tem eu posso tempo. fazer um adendo só? Quando você fala assim, a gente precisa estudar, meus olhos brilham, porque eu sou do Complexo do Alemão, né, do Complexo da Maré, desculpa, do Rio de Janeiro. Eu venho de uma família muito humilde, né? Sou muito simples também, não tenho. E vejo que, claro, mais para frente eu vejo como o meu projeto colocar, de fato, uma escola de joalheria. É o meu sonho, isso eu vou dividir nas lives mais para frente. Quero muito abrir uma escola gratuita dentro da favela, das favelas, né, que conseguir. Porque, assim, eu tive a oportunidade de estudar, né? A minha mãe é diarista e a patroa dela pagou o curso para eu conseguir estudar joalheria. Mas meus amigos não. Meus amigos da favela lá não tiveram oportunidade de estudar joalheria. Por quê? Porque não tem oportunidade. Eles não têm dinheiro, né? Eu acho que o nosso país, ele vem, né? Não só o nosso país, tem vários países também com situação muito crítica em educação, né? Mas o nosso país, ele precisa ser educado, ter uma cultura impregnada no corpo, sabe? Porque eu comecei a ter a cultura de ler. A cultura de ler veio quando eu conheci estudar a joalheria. Meu mestre Armando será um convidado às lives. Armando, grande artista plástico no Rio de Janeiro, dá aula no Calustro, Armando Barbosa. Eu comecei a ler porque ele disse, cara, tu não pode fazer joia sem ler.
Aí, olha o que ele falava. Se tu fizer joias sem ler, você não vai ganhar dinheiro. O que ele quis fazer comigo? Se você ler, as tuas joias vão custar um pouquinho mais caro. Olha que louco. Ele me fez ter algo lá dentro que estimulasse a querer ler. Porque se tu fala, não, você tem que ler, porque pessoas intelectuais sabem citar livros. Eu não ia querer ler. Então, é fundamental buscar, estudar. É isso, André. Porque eu acho fundamental assim, a gente saber do que a gente está falando, né? Eu preciso saber como é isso. Infelizmente, a gente hoje tem muito poucas escolas de design ligadas à joalheria, né? A gente praticamente não tem. Os cursos que tem o Senai, aliás, indico o Senai sempre para todo mundo, porque eu acho realmente um dos melhores cursos Senai São que a Paulo. gente tem. Senai São Paulo é um dos melhores que é o que tem, embora a gente tenha ótimas escolas, sem dúvida nenhuma. Ótimas A gente tem a Miriam aqui também da Pan-Americana, que ensina desenho. Né? Tem várias pessoas, hein, Graça? Na live tem a Biane, Espaço Mix, temos na live. Grandes colegas de Senai estão aí, Renata Michelasso, grandes nomes. Então, a gente tem excelentes escolas de joalheria, mas eu falo, em relação ao design especificamente, de projeto, a gente não tem mais, né? Porque, sei lá, as escolas... É aquela história de querer sempre turmas muito grandes, foi o problema que aconteceu com a universidade onde eu tinha o curso, né? Isso a gente não vai ter mesmo, não é? A ideia da joalheria não é essa, né? Ela não vai conseguir montar uma turma de 50 alunos por ano, por semestre. Não vai, até porque não vai poder empregar todo mundo, né? Não tem esse mercado de trabalho. Eu até brinquei com um colega, Graça, desculpa, eu até brinquei que a nossa live, eu acredito que não vai chegar em 3 milhões de pessoas assistindo. O que tu acha? Não, pois é, porque realmente a gente tem poucas pessoas interessadas e poucas pessoas interessadas também em aprofundar um pouco mais esse conhecimento, né? Então, assim, a gente hoje está trabalhando em cima do desenho, porque é aquilo que a gente já falou, o desenho é ferramenta desse processo de projeto. O desenho que, na verdade, para nós, dentro disso, da produção, é mais importante que a gente trabalhe no desenho até o técnico, embora o desenho artístico ele seja importante também, mas muitas vezes a gente não consegue chegar nele quando a gente está trabalhando em alta produção, né? Não dá tempo de fazer. Então, ele fica uma coisa que a gente vai usar para o nosso portfólio, para uma exposição, para um catálogo. Algumas empresas trabalham. Né? Eu acho muito rico. Muito rico. Então, algumas empresas até trabalham, né, com desenho de ilustração mais artístico para apresentar para uma diretoria. A HSR trabalha muito forte. Também trabalha. E eu acho que a Monte Carlo também, a Débora, não sei se está aqui, mas... Antônio Bernardo trabalha um pouco com essa questão de mostrar ele fazendo a ilustração. É bem... Então... Mas o desenho, como a gente falou, ele é importante e é por isso que a gente está trabalhando, atacando o primeiro desenho, né? Porque se a gente criar um conhecimento em volta do desenho, a gente consegue falar das outras coisas que vêm junto com o pacote do projeto, né? Que é o que a gente pretende chegar aí na frente. Mas a gente pretende ainda fazer vários fóruns, né? Dentro da associação aqui de São Paulo. Para a gente discutir mais isso, para a gente fazer as pessoas participarem mais, sem brigar, porque a gente está querendo criar consenso, a gente quer que as pessoas participem, mas, acima de tudo, entendam do que a gente está falando. Né? A nossa preocupação hoje é totalmente com a prática do design de joias, é a nossa relação design-empresa, né? Design chão de fábrica, que é o que a gente chama da prática do dia a dia da fábrica, né? Que é o mais importante para a gente trabalhar agora. E é o que a gente quer fazer daqui para o futuro. Né? Então, sei lá, quem estiver nos ouvindo aqui, tem muitos amigos que já estão participando conosco, né, desses grupos de trabalho, mas, assim, quem mais quiser se unir a nós, né, será muito bem-vindo, porque a gente está precisando de pessoas pensantes, participantes, engajadas, né, que queiram vir com a gente.
Quero aproveitar, Ingrácia. Pessoal, a gente está chegando perto do fim da nossa live, mas antes de qualquer coisa, Ingrácia, o seguinte, eu queria agora abrir. Pessoal, vocês têm dúvidas, alguma coisa, querem tirar sobre tudo que a Ingrácia falou, querem falar sobre alguma coisa, chamem agora que a gente está chegando perto do fim da live, tá, pessoal? É 1h30 no máximo de live, a gente não quer que fique pesado. É um café. E o café já esfriou. O meu já esfriou. Ingrácia, o seguinte, eu queria que você abrisse para o público, vamos aproveitar que é um canal muito importante a live, aquele café que a gente sempre tomou e a gente conversava sobre o projeto, e aí saiu o grande projeto que eu tenho muito carinho, que é o projeto que a gente está, um grupo técnico de desenho, focado em desenho para joalheria, lá na BNT. Tu pode falar isso para o público que está ouvindo a gente? Eu acho riquíssimo, faço parte do grupo, tenho um enorme carinho, convidado por você. Estamos somando no grupo, temos um grupo no WhatsApp, onde a gente todo dia discute sobre desenho. Fala um pouco para o público aí. E já convida aqueles profissionais, tem vários profissionais aqui. Sim, então, esse estudo do desenho técnico, na verdade, ele já vem de alguns anos dentro da GESP, com a Toninha Benucci, né, Maria Antônia Benucci, que é professora de desenho técnico na Unesp, hoje, Bauru. E vendo nossos técnicos... Oi, alô? Agora voltou. Eu só não estou vendo aqui, para mim não aparecem mais os comentários aqui. É só clicar. Agora sim, embaixo. Agora voltou. Beleza. Antes de mais nada, pessoal, quem quiser participar, sigam a Ingrácia e conversem com ela no Instagram, tá? E aí ela vai falar um pouco mais a fundo sobre o projeto. Isso. Graciele está aqui, minha professora. Olha que legal. Bem-vinda, Graciele. Então, esse projeto a gente começou, nós pegamos as normas da BNT lá atrás e começamos a destrinchar as normas e ver o que a gente podia trazer para a joalheria, para criar parâmetro para a representação técnica, porque a gente, tanto a Toninha como a Cláudia, vinham participando dos júris dos concursos FENINGER e tal, e a gente via a dificuldade dos desenhos, né? A gente via cada coisa chegar, puxa, as pessoas não têm conhecimento, o que a gente pede no regulamento não chega no final, né? Então a gente começou a entender que a gente precisava criar parâmetro, né, para isso. E aí nós começamos a pegar as normas técnicas já, sei lá, nem lembro, hein? Não sei se a Cláudia está aí, se a Toninha está aí, não me lembro nem quantos anos tem isso, mas tem muitos anos. E aí nós começamos a estudar, e esse trabalho ficou meio parado e tal, e aí, justamente por conta de uma dúvida que surgiu nas aulas de design de interiores, por conta da representação gráfica, que a gente falava muito da questão de projeções ortogonais e a representação, para quem trabalha com desenho aqui no grupo, que estiver aqui nos vendo vai saber entender, que a gente ouve direto que no Brasil a gente trabalha com o primeiro diedro de representação, é uma forma de representação de vistas de um objeto. E aí eu escrevi para a BNT porque eu não achava isso em lugar nenhum. Eu dava aula na universidade, na IMB, dava aula de desenho técnico para o curso de design de interiores e para arquitetura. E eu, gente, de onde que vocês tiraram? Os outros professores falavam isso, mas de onde que vocês tiraram isso? Porque se você olhar todas as normas, você não acha isso em lugar nenhum. Aí eu escrevi para a BNT, quem me respondeu foi Fernando, nosso amigo que está aqui agora, meu amigo querido. Fernando Telli, pessoal, sigam o Fernando. Coordenador agora do nosso grupo de estudos, e Fernando que me respondeu, e aí me convidou para ir a uma reunião na BNT, e acabei eu entrando no grupo de trabalho da BNT de discussão das normas técnicas, que foi uma coisa que eu sempre tinha uma curiosidade de entender como funcionava. Legal. Eu comecei a fazer parte disso. E aí, depois agora de 1 ano e pouco, que eu já estava no grupo, conversando com o Fernando,
será que a gente agora pode fazer essa coisa de virar mesmo para joalheria, né, e tentar fazer isso? Aí a gente conversou com a diretoria da BNT, aí tivemos autorização e foi criado então o grupo GT4, Grupo Técnico, é isso? Grupo de Trabalho 04. De trabalho. Grupo de Trabalho 04, que o Fernando Telle, então, está coordenando. Ele também coordena a Comissão de Estudos Especiais, que está revendo todas as normas técnicas relacionadas ao desenho técnico. Tá? Então, para quem trabalha com desenho técnico, vai mudar tudo. Né, Fernando? Vai mudar tudo. Se preparem, se preparem. Se preparem, porque está sendo pareado com as ISOs internacionais. Então, o trabalho do Fernando é bárbaro e a gente tem trabalhado muito nisso. Então, agora esse grupo, a gente vai começar a trabalhar, a gente não conseguiu começar, porque a primeira reunião acabou ficando dentro de quando começou a nossa quarentena e a gente não pôde começar, mas a gente continua tocando essas discussões e é evidente que a gente vai ter que trabalhar muito em cima do conhecimento do desenho técnico, que é um conhecimento acadêmico, não tem jeito, porque representação de projeção ortográfica é projeção ortográfica, né? Então, a gente vai ter que ir atrás de livro mesmo, saber, mas isso já está dentro da Comissão de Estudos Especiais, já vai sair essa coisa e aí a gente vai trabalhar em cima disso, porque a gente não vai inventar de novo a roda, né? Então, a gente Ninguém vai trabalhar... inventar a roda, vão pegar parâmetros já. Exatamente. Então, a gente vai trabalhar em cima do que já existe e criar uma norma de representação gráfica para a joalheria para ajudar quem está vindo. Que é assim, você quer começar a trabalhar aqui, então, como é que eu faço uma representação para apresentar para uma empresa? Né? Então, esses dias mesmo, a gente começou a trabalhar com outro moço que faz a prototipagem em 3D, e eu mandei o desenho para ele, com desenho técnico e tal, e o trabalho dele lindo, assim, ficou bárbaro no final, eu elogiei, pensei, nossa, que lindo que ficou esse desenho. Aí ele falou assim, nossa, mas é porque se você não tivesse mandado desenho técnico, eu não teria... Ele fez em um dia o que eu desenhei. Aí ele falou assim, se você não tivesse mandado o desenho técnico, eu ia perder muito tempo tentando descobrir como é que eu ia resolver aqui. Eu falei assim, é verdade, é isso que a gente está tentando mostrar para as pessoas a importância do detalhamento técnico, né? Então, quem quiser participar conosco, super bem-vindos serão, porque a gente está precisando de mais pessoas que nos ajudem a dar corpo para esse trabalho, e a gente vai ter continuidade aí na frente. Assim que a gente puder voltar a trabalhar, a gente vai se encontrar, ou sei lá, de repente a gente vai fazer reunião online. Né, para a gente poder tocar isso tudo, né? Com as nossas discussões. Mas, enfim, é isso que está sendo o nosso trabalho. Pessoal, assim, eu faço parte do grupo, fui convidado pela Engrácia. Não precisa ter uma mega formação, né? Tem que ter uma base de um conhecimento técnico, né? Para nós todos do grupo são professores de joalheria, de desenho em joalheria, temos técnico de desenho em mecânica, que tem muito a ver, conhecedor de desenho mecânico. A joalheria tem em seu metal estrutura mecânica, né? Muitas das vezes um anel que gira tem todo um projeto mecânico para ele, né? Não, muito, e muito legal. Braceletes, textos, tudo, né? Sim, eu fiquei encantado com o projeto e sou muito assíduo no projeto porque vejo que traz uma formalização para o setor. Isso é fundamental. E eu vou voltar às palavras do mestre Armando, lá no início da minha carreira, foi o seguinte, aí você pode cobrar mais por isso, porque tem toda uma base teórica, você tem uma base muito sólida para cobrar isso numa joia. E o público vai pagar porque ele vê isso. Isso para ele é claro, o público. Agora, num público onde não vê estudo algum, é apenas uma joia, eu não gostaria de falar nunca isso, apenas uma joia, será pago apenas
pouco por isso, né? É que esse trabalho que a gente está falando, né, da questão técnica, é uma coisa que não aparece no final, né? No final você... E Então, as pessoas, de um modo geral, não sabem dar valor nem ao processo que está ali atrás. Às vezes, eu já falei isso em algumas palestras, né, nossas, quem já viu alguma vai lembrar que, assim, às vezes você vê uma bijuteria que custa, sei lá, R$ 20, vai. E você olhando para aquilo, você, como é que consegue chegar a R$ 20 uma peça como essa? Que tem um trabalho por trás, porque quem conhece o processo de indústria, né, como você conhece, assim, quantas pessoas trabalharam para chegar nessa peça que custa R$ 20 aqui na ponta? Essa empresa de cine que fazia as meias alianças de bijuteria para a Avon, isso aqui custava, Rodrigo, não me lembro, hoje quanto custa, não sei, mas na época custava coisa de R$ 2, vai. Como é que você chega? Aí ele dizia, porque tem essa coisa de as empresas que trabalham com volume muito alto de produção, elas têm que ter preço, né? Então elas espremem o produtor também, o fabricante. Mas ele chega, imagina você fazer, mas ele fazia milhões disso, não eram 100, nem 200, nem 1.000, eram milhões de alianças para serem. Imagina, a Avon tem hoje mais de 900 mil representantes. Então, quantas peças tem que estar na mão, tem que estar disponíveis para essa pessoa vender uma peça como essa, né? Que eu acho que deve estar no catálogo ainda. Mas, assim, então, isso tudo, a gente às vezes não dá valor ao que a gente está comprando, nem, porque não conhece o processo, né? E como demorou para ser feito. É evidente que uma alta joalheria, o processo manual, o esmero, a sofisticação de processos ali, dá todo o valor para aquela peça, né? O tempo que um profissional fica em cima de uma peça para trabalhar, dar acabamento, é outro departamento, sem dúvida nenhuma, né? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de que cada nicho desses de produção tem a sua expertise e cada um tem o seu valor. Então, para quem desvaloriza o trabalho industrial, porcaria, coisa de baseada. Pô, coisa de baseada tem gente muito técnico atrás fazendo, porque coisa de baseada não é qualquer um que faz também, não. Entendeu? Não é qualquer um que faz. Não é qualquer um que faz, não. Então, assim, é todo esse conhecimento que a gente precisa aprofundar, criar uma cultura de design junto ao setor como um todo, né? Aos empresários, aos profissionais de criação. As escolas. As escolas também precisam entender isso. A maioria das escolas hoje trabalha com a joalheria artesanal, né? Mas, assim, essa coisa do processo industrial é uma coisa que vem também, né? Aqui eu tenho pessoas que me seguem que querem trabalhar com produção folheada, é isso, né? De saber como é que eu encaminho um projeto de grande escala, né? De média grande escala. Né? A Flávia mesmo que botou, né, que fez um vídeo lindo para a gente lá na página do Facebook, né? Quem quiser acompanhar, desenho e design de joias. Isso. Né? Aproveitem, pessoal. Eu faço parte desse canal, né, que a Engrácia criou já há alguns anos atrás. Já entrem lá, eu vou deixar no final dessa live, vocês podem correr lá no meu feed. Tá? A foto da Engrácia, live Mestre da Joalheria, e eu vou colocar lá, vou editar no final dessa live, e vai estar lá o canal, no Facebook, Oficina de Design. Oficina de Design é o meu escritório, mas a página é Desenho e Design de Joias. Desenho e Design de Joias. Que eu até estou trazendo para o Instagram, né? Eu já abri a página no Instagram, mas ainda não consegui botar conteúdo, só tem pouco conteúdo lá. Mas estou trazendo para o Instagram também para ficar mais acessível, enfim. Mas quem já está me seguindo... todo dia, Engrácia, para ir para o Instagram. Vem para o Instagram. Pois é, vamos lá. É que é um jeito da gente conseguir ampliar conhecimento, né? Então, assim, da gente publicar mais coisa para as pessoas entrarem nessa discussão, sabe? E trocar ideias. Não concordo. Pode não concordar também, pode falar, não tem problema não. Mas a ideia nossa é essa, é de ampliar conhecimento mesmo, né? De a gente fazer isso crescer no Brasil, a gente se profissionalizar mais e ser mais respeitado mesmo, né? Porque é essa questão.
É a gente E trazer respeito para a nossa profissão. Isso é fundamental hoje para nós. perfeito. Eu fico tão feliz assim, Graça, quando eu escolhi a profissão joalheria, né, joalheiro, eu estava no militarismo, né, que era um sonho da minha família. Eu acho que grande parte do nordestino, quando veio para o Sudeste há uns 30 anos atrás, por volta, nordestino não vem mais para o Sudeste, até porque não tem muito aqui mais o que as empresas se instalarem, etc. Mas a minha família veio e o militarismo era um sonho, assim. Agora, bem menos, né? Para os jovens de hoje, o militarismo não é tão encantador quanto na minha época. E antes da minha época, até. E quando eu escolhi joalheria, foi um pouco de choque, assim, para minha família. Porque meu pai, tudo bem. Meus pais separados, né? Para o meu pai, que é da Gasterna há muitos anos, tudo bem. Agora, para minha mãe, foi um choque, assim. Nossa, eu não acredito. Mas hoje eles veem assim, poxa, todo o trabalho que eu venho realizando na joalheria, assim, hoje é um orgulho, assim. Eles entendem. Hoje a cultura entrou no meu lar, né? Que não existia muita cultura, porque a gente não tinha, meus pais com pouco estudo, etc. Eu vejo a joalheria encantadora, mas será ainda mais com uma formalização de tudo que é feito. Vai trazer um encanto similar ao o design de interiores, que já está trazendo uma sofisticação ainda mais, porque a glamorização a gente tem. Você entra num shopping, é um glamour espetacular, assim, sabe? O perfume da joalheria, aqueles balcões que tu não consegue. Eu estou falando do clean, do sofisticado, aquilo que o jovem entre. O jovem vai entrar quando, de fato, a formalização vier e ele souber de onde está vindo a joia, que um jovem fez parte do processo produtivo daquela joia, o jovem compra. Hoje, um leigo, a maioria pode perguntar, vocês da live aí que estão assistindo, pergunte para um leigo assim, quem tu acha que produz joia? O pessoal da live aí, que está aí, se perguntar para um leigo, ele vai falar, a maioria deve ser uns senhores, desculpa o Que termo, era mas uns a velhinhos. tradição, né? Que era a tradição mesmo da joalheria. Era, a tradição, eu sou um defensor de derrubar essa questão aí de, na joalheria só entra quem aprendeu com o pai, ou com a mãe, ou com o tataravô. Não. Meu pai é da Gasterna há muitos anos. E minha irmã trabalha no Antônio Bernardo. Só que meu pai não é joalheiro, meu pai era porteiro da empresa. Não tem nada a ver. Então, assim, é motivador, assim. Mas a formalização é fundamental, né, Graça, como você disse. Bom, pessoal, a gente está chegando perto do fim da nossa live. Antes de mais nada, eu quero formalizar algumas questões aqui que eu anotei para o final dessa live. Claro, agradecer com todo carinho, dar aquele abraço. Vê se tu sente aí, Graça, aquele abraço aqui, ó. Um abraço grande para vocês também. Muito obrigada por terem vindo Pessoal da, ouvir a gente. pessoal da live entrou o Diego Saraiva, todo mundo que está entrando aí, pessoal. Muito obrigado pelo apoio. Chegamos a uns 32, 33 pessoas e agora baixou para 20 porque caiu a conexão. Mas, pessoal, seguinte. Resumindo, a live tem um objetivo de ser suave. É um café que eu estou tomando com uma amiga, grande profissional do setor. Obrigada. Eu já vou anunciar o próximo da live. O próximo live será semana que vem, será no sábado. E a live será com Sara Lemon. Sara Lemon, uma grande joalheira do Rio de Janeiro. Tem um portfólio mega, mas isso eu falo mais para frente. Pessoal, essa live tem o sentido de trazer conteúdo, mostrar uma amizade que o setor tem, que nós somos muito amigos. Todo mundo que está na live, com certeza, a Ingrácia conhece, eu conheço, somos amigos e que não tem nada aqui tão formal, que eu acabei de chegar da empresa aqui, eu falei, vou conversar com a minha amiga. E o seguinte, pessoal, a Ingrácia trouxe um tema muito rico, que foi falar sobre design de joias, porque até então a gente tem várias coisas, falou da sua carreira profissional de 1994, quando ela estava na Dicine, ela falou da experiência de trazer o que ela aprendeu.
Na verdade, a Dicine eu trabalhei via Avon, eu não trabalhei Ah, direto é, para a Dicine. verdade. Foi mais o contrato com a Avon que me levou à Dicine, eu só acompanhei a produção junto a eles. Não Que trabalhei, trouxe na bastante verdade, eu da fiz mais. faculdade, É, aplicou bastante na produção. depois eu trabalhei um pouquinho com eles, mas foi pouco tempo depois, não foi muita Tá? coisa. E trouxe bastante bagagem, repertório, experiência, contatos pelas coisas que eu anotei aqui. Falou um pouco do que ela entende do futuro, do setor, o que, que ela vê. Foi rico. Pessoal, eu tenho um canal no YouTube onde eu estou registrando os bate-papos, vídeos. O meu vídeo está registrado na bio do meu Instagram, tá lá o meu link do YouTube. Se inscrevam, sigam. Eu não estou fazendo nada forçado, não quero bater recorde de seguidores, não quero. Eu quero que fique gostoso, seja suave. Eu não estou aqui trabalhando, estou batendo um papo. Sigam no meu último story, tem uma amiga que ela abriu um negócio e nesse momento de pandemia deu uma caída nas vendas e eu queria somente ajudar, porque eu tomo um café dela que é top, café urbano. Sigam lá no Instagram, a Sâmia que está na live aí, eu botei no stories dela para a gente comprar café dela. Café, eu agora só moo o meu próprio café. Eu estou ficando um cara enjoado, enjoado. Então comprem, aprendam a gostar de um bom café, café urbano. Vão ajudar uma pessoa que é trabalhadora, uma mulher fenomenal. Ingrácia, falou do projeto com a gente, né, gente? Vocês que querem se inscrever no projeto, é um grupo técnico, é um grupo de trabalho visando desenho técnico de joias na ABNT. Quem quiser fazer parte, conversa com a Ingrácia, essa mulher aqui fenomenal. Conversem com ela no Instagram, que ela é a nossa coordenadora. E acima da gente, né, não tem lá acima, mas nosso coordenador é o Fernando Telli, que está no grupo aí também. Conversem Isso. com ela, que esse grupo eu faço parte, é fenomenal o trabalho. Pessoal, Ingrácia, Muito formalmente, a obrigada. parte mais formal, te agradeço o carinho, você aceitou de primeira. Mas obrigada a você. Foi muito bom falar sempre. Você sabe que eu falo a beça, né? Se deixar, eu vou falar. Carioca fala muito. Carioca fala muito. Mas assim, é a minha área que eu mais gosto mesmo de falar. Eu tenho muito carinho pelo que eu faço, tenho muito carinho por essa área. As pessoas me perguntam, eu estou há muitos anos na Associação de Joalheiros, mas é por puro idealismo, sabe? Porque a gente não ganha nada, né? Eu trabalho totalmente voluntário, mas eu faço muito por amor à arte mesmo. Eu tenho muito empenho em relação a essas questões relacionadas ao design. Eu acho que foi a minha profissão que eu briguei tanto por entrar, então vou defender até o fim, né? Mas, assim, eu acho que a gente tenha cada vez mais oportunidade de conversar sobre isso. Eu acho que a gente precisa abrir mais espaços e queria agradecer a todo mundo que está falando tanta coisa bonita aqui. Sim. Obrigada pelo carinho aqui também. E no que vocês precisarem, no que eu puder ajudar, estou sempre à disposição. Pode me escrever aqui pelo Instagram mesmo, ou lá pela página do Facebook. Estou sempre à disposição. Pode escrever, tirar dúvidas, o que vocês quiserem de Legal. indicações, vocês podem falar comigo tranquilamente, mesmo porque, né, como a diretora de design lá da Associação de Joalheiros, o que vocês precisarem também, a gente está à disposição. Tá bem? Legal. Muito Então, pessoal, obrigada. seguinte, sigam a Ingrácia, quem não é o seguidor dela. É, E assim, essa live ficará por 24 horas no meu story e não dá Ingrácia. Eu vou salvar a live e vou disparar no canal no YouTube para quem perdeu, quem chegou um pouquinho depois, mas não vão perder esse conteúdo que foi muito rico. Eu sempre rico conversar com a Ingrácia. Pessoal, beijo, curtam a família. Dia Obrigada. das Mães, já antecipado para as mães aí, fica aquele forte abraço. Curtam seus filhos para quem é mãe, para aquele que é pai e mãe, parabéns também. E, e é isso, Ingrácia. Um forte Obrigada. abraço para o pessoal da saúde. É Minha verdade. esposa, que me deu tanto apoio para essa live também. Ela é uma É grande verdade. profissional da saúde. Beijo para o pessoal da saúde. E, pessoal, usem máscara quando for sair, tá? Usem máscara, álcool em gel. Vamos nos cuidar, para cuidar do próximo. Isso aí. Estamos juntos. Ingrata, beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.